irmãos, como vão? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você esteja me vendo. Desejo que vocês estejam bem, desejo que estejam com saúde, que haja paz no vosso lar, enfim, vivendo pela graça de Deus, debaixo dos cuidados do Senhor, enfrentando as lutas diárias que temos, mas na certeza que Deus está no comando das nossas vidas, Ele está à frente das nossas batalhas, nos defendendo, nos preservando, nos abençoando, nos guardando, dando saúde, dando paz, dando alegria. Obviamente que, de acordo com a permissão de Deus, coisas acontecem e eu estimo que tudo esteja bem nos vossos lares, tudo bem com vocês. Amém? Vamos ler uma palavra hoje para a nossa meditação. Eu vou ler e posteriormente fazer uma breve oração. Onde você estiver, caso queira acompanhar, está em Lucas capítulo 11, do versículo 33 ao 38. Nós temos uma palavra muito boa a respeito da luz do corpo. Este mesmo assunto também está lá em Mateus capítulo 5, mas vejamos o que diz aqui em Lucas. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Amém. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, eleve ao Senhor seus pensamentos nesta hora e oremos. Querido Deus e amado Pai, te louvamos, te bendizemos o nome, porque és santo, és poderoso, és maravilhoso. És Deus único e verdadeiro. E nós somos teus, Senhor. Tu nos compraste com o precioso sangue do teu Filho. E nós, ao virmos a luz que resplandeceu em nós, obviamente vinda de ti, nos iluminou a alma. Nós abrimos o coração e recebemos gostosamente o teu Filho Jesus, crendo nele como nosso Salvador, mas também nosso Senhor. Obrigado por esse privilégio santo. Como diz a tua palavra, não fomos nós que te escolhemos, foste tu quem nos escolhestes. E eu dou graças a Deus, eu dou glórias a ti porque me escolheste para ser teu, assim como aos teus filhinhos que estão agora, quem sabe, ao redor do rádio, enfim, do telefone, não sei, ouvindo a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio santo. E agora que temos lido a tua palavra, eu peço, Senhor, a unção do teu Espírito, para que possamos falar
aquilo que o teu Espírito nos disser. Porque assim, Pai querido, como o teu Filho Jesus falava aquilo que ouvia de ti, eu quero falar, Senhor, aquilo que ouço de ti, meu Deus, meu Senhor. Obrigado por esse privilégio santo. E toma em tuas mãos os nossos ouvintes, para que possam não apenas escutar, no bom sentido da palavra, mas que possam receber, entender, porque é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, como nós sempre fazemos nas nossas reflexões, um texto pequeno, até bastante conhecido, nem tão sempre, ou nem tanto, melhor dizendo, propagado, mas conhecido, que está na tua palavra, e todo crente que lê a tua palavra, que lê a palavra de Deus, está ciente desse texto. E aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Ele diz assim: ninguém, depois de acender uma lamparina, uma lâmpada, enfim, um lampião, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto. É claro, é a coisa óbvia. Você acende uma lâmpada para quê? Para iluminar, para clarear o ambiente, para que as pessoas possam enxergar o melhor daquele local, para que as pessoas possam ver entre si o que está acontecendo e etc. Então não vai tapar a luz que você acabou de acender. Mas o versículo continua dizendo assim: mas em lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Veja bem, você precisa colocar essa lamparina num lugar, via de regra nós colocamos num lugar alto, não é? Para que ilumine todo o ambiente, para que as pessoas que chegam, que entram naquele ambiente, possam ter a luminosidade suficiente para enxergar, para ver, para entender as coisas ali ao seu redor. Luz é o que clareia o ambiente. Podem compreender isso? Não é à toa que Jesus é chamado da luz do mundo. Nós também somos chamados da luz do mundo, mas refletida por Ele. Podem compreender isto? Ele é a verdadeira luz. Ele é que ilumina. E nós somos iluminados e devemos brilhar, resplandecer a luz que está em nós, para que todos vejam. E sendo assim, não é possível que a gente fique apagado. Afinal de contas, somos a luz de Cristo em nós a iluminar para o mundo. Veja o que diz o versículo seguinte: os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos diz que a palavra dele, que é luz para nós, é loucura para os homens. E realmente um homem, uma pessoa, né, que não consegue discernir pelo Espírito essas coisas, vai entender mal, vai até censurar. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Na realidade, os olhos refletem para o corpo, deixam penetrar para nós
aquilo que está à nossa frente, aquilo que está clareado. Aquela luz que, no caso espiritual, Cristo, com a qual Cristo nos ilumina. E nós precisamos ter olhos voltados para as coisas boas. Isso aqui não tem só o sentido de enxergar. Essa palavra não é só para quem enxerga, não. Serve para os cegos também, fisicamente falando, os deficientes visuais. Na realidade, o que aqui está dizendo é que nós devemos atentar, nos preocupar e até nos ocupar com as coisas boas, com as coisas de Deus principalmente, com as coisas espirituais e mesmo com relação às coisas materiais, ocuparmos os nossos olhos com coisas producentes e não contraproducentes. Eu já gastei muito o meu olhar para aquilo que não prestava, até o dia que o Senhor, obviamente, me corrigiu, me tocou, e é por isso que nós nos convertemos, para sermos consertados, para sermos transformados. E quando vamos sendo transformados, nessa parte, por exemplo, nós passamos a olhar as coisas virtuais, virtuais é uma força de expressão, as coisas que agradam, mas que são agradáveis também a Deus. Porque se nós pertencemos a Deus, nós devemos gostar das coisas que agradam a Deus. Podem compreender isso? Você não pode sair do mundo, aceitar a Cristo e agora continuar gostando das coisas do mundo. Não. Aí os seus olhos são maus. Para que a sua alma vá bem, para que o seu espírito vá bem, você precisa olhar e dar atenção e prestar atenção nas coisas celestiais. Precisamos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus, com as coisas que nos fazem crescer, com as coisas que nos dão paz e alegria. Não é a alegria do mundo que vem através de uma piada, de uma coisa qualquer, de um programa de humor. Não, isso aí é tudo passageiro. E às vezes a conotação daquele humor faz até mal a gente. Precisamos nos preocupar com as coisas celestiais. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos numa fase que, se não prestarmos atenção, nós escorregamos no pecado à torta e à direita. Porque o pecado nos rodeia. E nós ainda vivemos num corpo que é sujeito a pecar. E a forma de nós obedecermos aquela palavra que diz orai, vigiai, etc., etc., é prestar atenção nessas coisas. Não precisamos exatamente abrir a boca para censurar a torta e a direita. Temos é que, principalmente, observar o que nos faz bem e o que não nos faz bem. O que é interessante para nós, o que não é interessante para nós. Aquilo que nos edifica, aquilo que nos instrui na palavra de Deus, aquilo que melhora a nossa performance como crente, ou seja, o nosso lidar com o Evangelho, o nosso lidar com as coisas da vida, é isso que devemos prestar atenção. E não gastar nosso tempo. Eu às vezes fico impressionado. Tem canais de televisão que mostram coisas pavorosas e tenebrosas, e às vezes quando acaba a notícia, diz assim, isso aconteceu na China. O que eu tenho a ver com o que aconteceu na China? Eu estou em Duque de Caxias, ou São João de Meriti. Até mesmo aqui tem coisas que não me interessam muito, principalmente coisas, vamos dizer assim, oriundas do pecado. Devemos preservar a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa alma, o nosso coração, como dizemos na palavra, das coisas perniciosas.
quanto menos dermos atenção às coisas perniciosas, melhor nos sentimos. E mais tempo temos, e mais espaço temos no coração e na alma para as coisas maravilhosas. Podem compreender isto? Era tão bom que se houvesse uma emissora que, ao invés de relatar os desastres do mundo, as coisas do mundo perniciosas, enfim, as coisas más, os crimes, as mortes, os atentados, relatasse as bênçãos que Deus faz no meio do seu povo, curando enfermos, libertando almas oprimidas, cuidando, dando saúde a pessoas enfermas, guiando-nos pelas veredas da justiça, dirigindo os nossos passos para nos encaminharmos para aquilo que é bom e agradável, não só bom e agradável a Deus, mas a nós também, porque se somos de Deus, nos agradamos daquilo que Deus se agrada. Podem compreender isso? Por que perder tempo ocupando a nossa mente com coisas que não edificam? Aliás, o diabo trabalha nisso. Muitas pessoas têm dificuldade de entender por que eu não gosto de redes sociais. Embora eu saiba que tem o seu lado bom. E para certas pessoas, de acordo com o trabalho, é até necessário. Eu não sou retrógrado a ponto de achar que é diferente. Agora, daí eu me dou ao prazer de não gostar. Eu tenho WhatsApp, eu tenho Telegram, tenho telefone celular. Por quê? Porque preciso me comunicar com a igreja, preciso me comunicar com o presbitério, com os bispos, mas é por esses meios. Mas isso não quer dizer que eu goste. Os irmãos estão compreendendo? Até porque, veja bem, não é que isso seja usado pelo diabo propriamente dito só para o mal. Não. Mas o inimigo se aproveita disso. Enche a nossa cabeça de notícias ruins, enche a nossa cabeça de preocupações. Quanto menos a gente souber, mais inocentes estamos na presença de Deus. Lembra que Deus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E depois disse assim: quem não se fizer como um desses pequeninos não entra no reino dos céus. Por que ele diz isso? Porque nos pequeninos, nas crianças que ainda não têm a idade da razão, vamos dizer assim, de entender as coisas e de poder julgar o que é bom e o que é mal, essas crianças são inocentes, são pecadoras, oriundas da carne, não é? O pecado jaz na carne, nascem pecadoras, no entanto ainda não pecaram, não praticaram o ato do pecado. E Deus, que é sábio, supre a sua salvação. Por isso que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E aí ele diz: quem não se tornar como um desses não entra no reino dos céus. Como se tornar um deles? Deixar a inocência, entre aspas, que nós não somos inocentes, mas, sabe, quanto menos mal a gente conhecer, quanto menos coisas más tomar notícias, mais inocentes somos. E outra coisa que faz parte disso também é o orgulho. A criança inocente não sabe o que é orgulho. Nós é que somos orgulhosos, nós os adultos. Então, amados, ocupar as nossas vistas com aquilo que é viável, com aquilo que é de Deus, com aquilo que nos faz bem, né? Os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, ou seja, se você se interessar pelas coisas boas, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se forem maus, ou seja, se você ocupar
vida, a sua mente, os seus olhos, o seu agir, né? Se ocupar com aquilo que não presta, o seu corpo ficará em trevas. Olha que coisa. Tem muitas pessoas aí, até elegantes, simpáticos aparentemente, tal, mas as suas mentes estão em trevas, porque se ocupam com o que não presta. Quando você ouve as notícias, você realmente surge um pouquinho do seu interior, mas ao mesmo tempo fica sabendo como está podre o mundo lá fora. Nunca conseguimos deixar de tomar conhecimento, essa é a verdade. Tem coisas que ressaltam aos olhos, você até sem querer fica sabendo, e o mundo não anda bem. Mas é a palavra de Deus se cumprindo, é o princípio das dores que nós estamos vivendo. Para nós adultos, para nós que já temos uma certa idade, nós temos maturidade suficiente para compreender o que está havendo. Mas imagina as crianças que estão nascendo agora. Eu olho essas crianças, estou com a netinha de 17 dias ou 18 nascida, e tenho mais netas, eu olho essas crianças e fico pensando, meu Deus, como será o amanhã dessas crianças? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Não é? Louvado seja Deus. Aí diz o versículo 35, portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. O que está em nós, aquilo que nós recebemos e que aceitamos como sendo parte da nossa vivência, do nosso ser, precisa ser bom para que iluminemos aos outros, ou seja, refletimos aos outros a luz de Cristo. As pessoas precisam olhar em nós e ver qualquer coisa de Deus. Não somos perfeitos como Ele, mas Ele nos aperfeiçoa. Devemos desejar ser, para que as pessoas nos vejam, nos ouçam, enfim, percebam que ali há um ser de Deus. Há um filho de Deus, não apenas uma criatura de Deus, porque criatura de Deus todos são, até os que vão para o inferno. Mas não é isso. Não é ser apenas criatura de Deus, porque ser criatura de Deus até os animais são. Até um cachorro doente, um animal doente. Veja bem, filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque gerados pelo Espírito em Jesus Cristo, ou gerados por Jesus Cristo em Espírito. Podem compreender isso? E vem o último versículo que diz, pois, se todo o corpo for luminoso, sem ter qualquer parte de trevas, será todo resplandecente. Estão vendo aí? Essa luminosidade é para resplandecer. Tem pessoas que não têm assunto para conversar, tem outros cujos assuntos são perniciosos, são até perigosos às vezes. Mas o servo de Deus não só precisa saber dialogar, como precisa ter a alma limpa para falar de coisas boas, sadias, honestas, decentes. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Ou seja, assim como a lâmpada clareia todo o ambiente, aquela lâmpada que você acendeu e que não escondeu, não tapou, deixou iluminando a casa, assim será você, iluminando o ambiente, agindo como luz do mundo, luz refletida de Cristo. Não é luz própria, é a luz de Cristo. Assim como a lua não tem luz própria, a lua e as estrelas refletem o brilho, a claridade que o sol joga nelas. Quando um lado da terra está
do outro lado do sol, quer dizer, não está virado para o sol, e aí se faz noite, a luminosidade das estrelas e da lua, que principalmente a lua em certas fases clareia bastante, mas a luminosidade não é dela, é do sol. E o nosso sol é Deus. E Ele é quem nos clareia. Ele é quem faz refletir em nós a sua luz, para que o mundo veja em nós a luz de Cristo, a luz de Deus. Eu gostaria muito que você, meu irmão, minha irmã, que está do outro lado, e alguém que esteja aí, quem sabe, visitando você e ouvindo a mensagem, porque eu já soube que tem pessoas que chamam, convidam vizinhos, amigos para ouvir, isso é muito bom. Isso é muito bom, você está evangelizando, não digo sem querer, mas é uma força de expressão. Olha, Deus é maravilhoso. Se você puder compreender o quanto as coisas do mundo são perniciosas e o quanto a palavra de Deus, o agir pelo Espírito de Deus é luminoso e agradável e saudável, e mais você se embrenhar na palavra de Deus, mais brilho você refletirá. Não fique preocupado, tem pessoas muito preocupadas em ser isso, ser aquilo. Ai, eu quero ser um pastor, eu quero ser um bispo, eu quero ser um sacristão, eu quero ser um diácono, eu quero ser um obreiro, quero ser... Isso é bom, mas não seja esse o seu maior objetivo. O seu maior objetivo seja viver a vida cristã, refletir a luz de Cristo. Às vezes tem pessoas que dizem assim, por causa de um vizinho pernicioso, por causa de um parente pernicioso, por causa de um amigo pernicioso, apesar de se dizerem crentes, são perniciosos. E as pessoas dizem assim, eu vou para a igreja, eu não, para ser crente igual fulano eu não quero ser. E o pior é que na maioria das vezes tem razão, em termos, claro. Não dou razão porque precisa ver é Cristo, precisa ver a palavra de Deus, e não o vizinho, ciclano, etc. Agora, o vizinho, o fulano, enfim, que é pernicioso, ele está atrapalhando a obra de Deus. Ele não está fazendo a obra de Deus, está fazendo a obra do inimigo das nossas almas. Ele não só não brilha, como ainda leva intrinsecamente a mensagem de que ser cristão não presta. Mas não é verdade. Ser cristão é sublime. A palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É só o começo. Porque se você teme a Deus e o busca, aí 1001 coisas maravilhosas acontecem no seu ser. Podem compreender isso? Se estão compreendendo, digam amém. E agora nós vamos fazer uma oração para encerrar. Feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento propício onde podemos pregar a Tua palavra, onde podemos trazer uma reflexão para que o Teu povo medite, Senhor. Eu quero te pedir que em cada coração que está ao alcance da nossa voz, Senhor, seja uma sementinha colocada, aquele que não te conhece, uma semente para crescer e o levar a crer em Ti. Aquele que já te conhece, uma semente para ajudar a amadurecer e a permitir a transformação de vida que Tu queres fazer. Senhor, está cheio de crentes sobre a face da terra. Mas não é o mais importante. O mais importante é estar cheio de cristãos. Pessoas que adotem o Teu Filho como Senhor e Salvador. E que adotem
a vida cristã como padrão de vida, para que possam viver em paz, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, a despeito dos traumas que as doenças causam e ainda coisas piores virão, tenho certeza disso, porque a tua palavra nos afirma isso. Mas uma coisa é certa, aquele que está em ti descansa na tua paz. A paz que só tu podes dar. Aquela paz que nós não alcançamos em meio à humanidade. O mundo vive em guerras. São guerras físicas, são guerras morais, são guerras de palavras, são guerras por tudo e por nada. Os governos guerreiam entre si e guerreiam para si mesmos, uns com os outros. Cada político tem uma ideia que quer fazer prevalecer. Cada governante quer fazer prevalecer uma ideia. Senhor, ilumina estes homens, Pai, para que hajam transformações no padrão de vida, de forma que teu povo não sofra tanto. Mas para isso, Senhor, ajuda-nos a ter bons olhos. Ajuda-nos a iluminar a alma com o olhar bom das coisas. Há pessoas que só olham o lado mal, só guardam no coração o que de mal lhes aconteceu. Tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Ajuda-nos a lembrar o que de bom nos tem acontecido. Eu agradeço a Ti, Senhor, por ter essa compreensão e te peço que passes isso para os Teus filhos, em nome de Jesus. E agora, Pai, que a graça do Teu Filho Jesus e o Teu amor, que a comunhão com o Teu Santo Espírito esteja em nós e sobre nós e nos dá um final de semana cheio da Tua graça, vivido na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.